Olá, de volta com nossos estudos bíblicos e hoje com um tema importantíssimo, porque hoje vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Nessa série de estudos escatológicos que falamos sobre sinais que antecedem a vinda de Cristo, arrebatamento da igreja, e hoje vamos falar sobre esse tema que segue o tribunal de Cristo, que é as bodas do Cordeiro. Nós vamos começar com um texto de Apocalipse capítulo 19, no versículo 5 ao versículo 9, que diz: E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demonstremo-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Queridos, esse texto de Apocalipse capítulo 19, os versículos 5 ao versículo 9, nos fala sobre a maior de todas as festas que já aconteceu na história. Será o momento em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia compara este momento como uma festa de casamento. Assim, aprendemos que a volta de Cristo será o marco de nossas vidas, pois a partir dali estaremos para sempre com o Senhor. As bodas do Cordeiro ocorrem entre Cristo e sua igreja, após o arrebatamento desta e a ressurreição dos que dormem em Cristo, ou seja, os santos fiéis que morreram crendo em Cristo. Sabemos que numa festa de casamento atual, o noivo espera a noiva, mas no tempo bíblico era a noiva que esperava o noivo, como temos na parábola das 10 virgens, de Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. A noiva deve estar pronta para quando o noivo chegar. Assim que Jesus só virá quando sua noiva estiver preparada para as bodas. Todos se preocupam com os preparativos de um casamento. Isso é comum. Cada detalhe é indispensável para que tudo dê certo. Contudo, o mais importante é que os noivos sejam preparados para se encontrarem. E você me pergunta, mas qual é o significado das bodas? Em língua portuguesa, a palavra boda significa celebração de casamento. Embora seja mais empregada popularmente para referir-se ao aniversário da união conjugal. Expressões como
boda de prata, boda de ouro, que é muito comum para comemorar 25 anos de casamento, 50 anos de aniversário de casamento. E no caso aqui, se tratará do casamento da igreja com Cristo. É interessante que a primeira vez que a palavra boda aparece na Bíblia é para relatar o casamento de Sansão, como lemos em Juízes, no capítulo 14, no versículo 12. E a Bíblia utiliza muitas vezes a figura da noiva e do noivo para referir-se ao relacionamento da igreja com Cristo. Isso está ao longo de todo o Novo Testamento. Mateus capítulo 9, o versículo 15, em João capítulo 3, no versículo 29, em 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 2, Efésios capítulo 5, os versículos 22 até o versículo 33, e aqui no texto de Apocalipse, capítulo 19, que nós mencionamos ao início deste estudo. Então, as bodas do Cordeiro é o casamento, a união da igreja com Cristo. E nós dizemos que é a expressão máxima dessa relação entre Cristo e a igreja. E esse conceito nupcial enfatiza tanto a lealdade, a devoção e fidelidade da igreja a Cristo. O amor de Cristo à igreja é inegável, ao ponto que ele se entregou a si mesmo por nós na cruz. Entregou-se pela sua igreja. Quando falamos em casamento, em boda, nos remetemos a Israel. Em Israel, o noivado é tão sério quanto o casamento. Na história bíblica, a mulher comprometida em noivado era chamada de esposa. E apesar de não estar unida fisicamente ao noivo, ela estava obrigada à mesma fidelidade como se estivesse casada. Isso é um detalhe muito importante. A igreja é a esposa de Cristo, porque está comprometida com Ele. E as bodas do Cordeiro será a consumação da união mística entre Cristo e a igreja. Ela acontecerá justamente depois que a igreja for galardoada no tribunal de Cristo. Aí depois ela será conduzida ao palácio real, onde se encontra a sala do banquete, como vemos em Cantares, no capítulo 2, no versículo 4, quando então se dará início à grande celebração das bodas do Cordeiro. Neste evento, todos os santos estarão presentes. Os do Oriente e do Ocidente tomarão lugar à mesa, como está o texto de Mateus capítulo 8, versículo 11. Nas bodas do Cordeiro, a igreja vai se apossar então aí de toda a sua herança como a noiva de Cristo. E Cristo a possuirá, concretizando assim, de uma forma amorosa e eterna, porque será para sempre, o alvo maior do plano redentor. Ou seja, Deus entre o seu povo e o seu povo
a desfrutar-lhe de todos os benefícios advindos desta comunhão. O apóstolo Paulo, ele se referiu a esta noiva quando ele escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 2, quando ele diz: estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Apocalipse também nos chama a atenção para o fato de a noiva já estar pronta, vestida de linho fino, puro e resplandecente, como está no capítulo 19, os versículos 7 e 8. Nós vemos que Jesus, após a última Páscoa e pouco antes de sua morte e ressurreição, ele prometeu que aquele momento da ceia que ele celebrava com os discípulos se repetiria um dia no reino dos céus. Ele disse em Mateus capítulo 26, no versículo 29, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Aí ele estava falando justamente deste encontro das bodas do Cordeiro. E como será a entrada triunfal da noiva com Jesus no céu? Como nós comentamos antes, a celebração das bodas seguirá os acontecimentos do Bema, ou seja, do tribunal de Cristo. Haja vista a igreja já aparecer adornada com os atos justos dos santos, como está escrito em Apocalipse 19, versículo 8. Isso certamente se refere aos acontecimentos do tribunal de Cristo, que adorna a igreja com seus galardões para adentrar as bodas do Cordeiro. Certamente, eu creio que será grande a alegria de todos os salvos, arrebatados, quando juntos ao seu Senhor adentrarem no céu, no lugar preparado por Ele, como já havia prometido no Evangelho de João, no capítulo 14, quando disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aí será o cumprimento da promessa infalível de Cristo. Ali serão recepcionados por milhões de anjos, como está em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, que os receberão com cânticos de aleluia, juntamente com a noiva, que também cantará. Isso é o que nos dá a entender o texto de Apocalipse capítulo 5, os versículos 9 e 10. Esse vai ser o momento mais sublime nos céus. O texto diz: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa do Cordeiro, a si mesmo já se ataviou.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Meus queridos, estas palavras de Apocalipse capítulo 19, começando no versículo 6, soa de uma forma tão agradável aos nossos ouvidos. E há uma expressão aí que eu quero comentar, diz: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. A palavra aleluia, embora comum em expressões de louvor em nossos dias, ela aparece apenas em 2 livros da Bíblia: os Salmos e aqui em Apocalipse. Ela vem do hebraico e significa louve a Deus. Ou seja, Já ou Yah, que é uma contração de WH, YHWH. Esse YHWH é a palavra Jeová ou Javé, sem as vogais, que não existe no idioma hebraico. Então, YHWH quer dizer Jeová ou Javé. E no Apocalipse, que foi escrito em grego, nós temos a forma grega da palavra, que aparece apenas 4 vezes. E todas elas no capítulo 19 de Apocalipse, que é o versículo 1, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 6. Assim que, cada vez que pronunciamos esta palavra, aleluia, falamos o nome de Deus. E por isso deve ser falada com toda reverência e respeito. Não é uma palavra comum ou uma mera interjeição, e sim uma expressão de adoração a Deus. O versículo 1 de Apocalipse 19 diz: depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Olha só, diz: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Nós observamos que 3 vezes neste livro de Apocalipse encontramos a numerosa multidão ou grande multidão, sempre no céu e sempre adorando ao Senhor. Você encontra no capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 10, você encontra no capítulo 19, versículo 1, que nós citamos, encontra no capítulo 19, no versículo 6. Sempre adorando a Deus. Agora vejamos o texto de Apocalipse 19, 3, que diz: e outra vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Outra vez disseram, aleluia. Aqui nós notamos que a multidão, essa grande multidão que nós acabamos de mencionar, repete sua palavra de adoração, dando honra a Deus. Tudo isso nós ouviremos ali nas bodas do Cordeiro. É interessante que o pastor Hernandes Lopes, ele descreve a cerimônia das bodas. Ele fala sobre o costume matrimonial dos hebreus. Primeiro, o noivado. Ou seja, era algo mais profundo do que
um compromisso significa para nós estar noivo. A obrigação do matrimônio era aceita na presença de testemunhas e a bênção de Deus era pronunciada sobre a união desse noivado. Desde este dia, o noivo e a noiva estavam legalmente casados. Segundo, o intervalo ou espaço de tempo. Durante esse intervalo, esse espaço de tempo, enquanto durava o noivado, o esposo paga ao pai da noiva um dote. Terceiro, a procissão para a casa da noiva. Ao final desse tempo de noivado, desse intervalo, o noivo sai em procissão para a casa da noiva, porque era a noiva que esperava o noivo antes, como já falamos neste estudo. A noiva se prepara e se atavia. E o noivo, em seu melhor traje, em sua melhor roupa, é acompanhado de seus amigos que cantam e levam tochas acesas e seguem em direção à casa da noiva. Aí, o noivo recebe a noiva e a leva em procissão para o seu próprio lar. E por último, finalmente, acontecem as bodas. E as bodas incluem a festa das bodas, que durava 7 ou 14 dias, a depender das condições dos noivos. E era uma festa inesquecível. Agora, atualmente, a igreja está desposada com Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Ele, o noivo, já pagou o dote por ela. O dote é como a compra. Ele a comprou com o seu sangue. O intervalo é o período que a noiva tem para se preparar. E ao final deste tempo, o noivo vem acompanhado dos anjos para receber a sua noiva, que é a igreja. Aí começam as bodas. O texto registra este glorioso encontro quando ele disse, vamos repetir, alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Esse texto de Apocalipse capítulo 19, o versículo 7, mostra que esse momento é o momento da festa, é o momento do júbilo, é o momento da alegria, é o momento do casamento. Agora, o interessante é que nos casamentos terrenais aqui na terra, quem recebe a maior atenção e honra é a noiva. Mas nestas bodas, quem tem toda a glória, toda a honra é o noivo. Jesus. Ele que será o honrado, o glorificado. Agora vem a pergunta: onde serão as bodas do Cordeiro? No reino dos céus. Como diz o texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 1, e o capítulo 21, versículo 9. Porque, pela ordem normal dos acontecimentos, os acontecimentos escatológicos, esse evento acontecerá no céu. Quando João declarou, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia. Aí ele identificou já, de uma forma natural, o lugar onde será celebrada as bodas do Cordeiro, nos céus. E eu digo que
Não haveria lugar mais adequado para esse acontecimento extraordinário. Deus preparou coisas excelentes para nós no céu. E certamente a festa de casamento de Cristo com sua igreja será um evento de inigualável esplendor e glória. Isso é muito importante que nós consideremos. E quando eu penso no texto de Mateus capítulo 26, versículo 29, que nós já mencionamos, que Jesus disse: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. E o texto de Lucas 22:30 diz: para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E vem agora a clássica pergunta: quem participa das bodas? Aqueles que esperavam o noivo, ou seja, a igreja, os santos que participaram da primeira ressurreição. Esses, como já mencionamos, são os felizardos, os bem-aventurados que participam das bodas. O texto de Lucas capítulo 12, o versículo 35 até o versículo 37, diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E o texto de Mateus 25, versículo 10, ilustra aquelas pessoas que sabiam que o noivo ia vir, mas não se prepararam para recebê-lo. Na parábola das 10 virgens, essas que não se prepararam para receber são chamadas de insensatas, de loucas, querendo fazer preparo de última hora. O versículo 10 de Mateus 25 disse: e tendo elas ido comprar o azeite que lhes faltou, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Não há tempo para preparo de última hora. Por esse motivo é que Cristo está dando esse tempo à sua igreja para que se prepare. E que sejamos contados entre os de Apocalipse 19:9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Que nós sejamos esses bem-aventurados. E uma pergunta que me fazem sempre é: professor Adailton, quanto tempo durará as bodas? Já mencionamos que as bodas entre os judeus duravam 7 dias ou 14 dias. A maioria dos comentaristas bíblicos crê que as bodas do Cordeiro se prolongarão por 7 anos, ou seja, 7 dias de anos. É justamente o período em que
A igreja no céu passa o tribunal de Cristo e entra nas bodas, e na terra o mundo enfrenta o período da grande tribulação, que será logo depois do arrebatamento da igreja. Então, o período de 7 anos é justamente entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, no fim da grande tribulação. Agora, o que temos que entender e aprender é que nunca o mundo espiritual é igual ao mundo material. O mundo espiritual é atemporal, ou seja, não está sujeito ao tempo, como no mundo físico. No mundo espiritual, o tempo é sempre presente. Não existe, portanto, sequência de passado, presente ou futuro no mundo espiritual. Isso é muito importante que entendamos, que é outra esfera, é outro mundo, se assim podemos dizer. Portanto, no mundo espiritual não existe o conceito de tempo. Existem ações consumadas e ações eternas, sem fim. Por isso, todos aqueles que forem arrebatados, eles não sentirão que no mundo físico já se passaram 7 anos entre o arrebatamento e a ceia das bodas do Cordeiro. Assim que preparemos-nos para desfrutar aquele grande momento, porque as bodas do Cordeiro vêm. Estejamos preparados para ela. Que Deus nos abençoe.